7h17, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. E agora sim, vamos já nos preparando aqui, já temos o presidente do Goytacás, o D'Artagnan Fernandes, aqui no estúdio conosco, com a participação como especial, nosso convidado especial também, o Paulo Renato e o Arnaldo. Vamos lá, nós quatro aqui. De vez em quando eu fico... Mas não importa, porque hoje nós temos um torcedor do Goytacás. Paulo Renato torce por que time, Paulo? Flamengo. Eu só me ferro aqui, só me dou mal. Temos 3 flamenguistas, um tricolor e um torcedor do Goytacás, que se bobear também é flamenguista lá no Rio, não é não? Na realidade eu sou América. Você é América? Eu não sou campista, né? Vim para Campos em 1989, 88. Mas sempre morando ali pertinho da Rua do Gás, Rua João Guimarães e tal, eu frequentei, comecei a cobrir o Goytacás, depois passei a cobrir o Americano, substituindo inclusive Josélio Rocha na Folha da Manhã como editor de esporte. Josélio, claro. D'Artagnan devia estar na arquibancada nessa época, né? 87. Era garota. Eu acho que sim, Paulo. Na realidade, já ia jogar. Bom dia a todos. Bom dia. Você já ia jogar, mas é ainda muito jovem, né? Bem jovem. Eu tinha inclinação, né? Uma simpatia pelo Goytacás, mas depois passei a cobrir o Americano também, né? Passei a ser goitacano. Mas vou aproveitar esse goitacano de Paulo Renato para encaixar a primeira pergunta, que é com relação à participação do Goytacás na Copa Rio, né? O Paulo fez uma matéria recente aí, conversou com o D'Artagnan, falando sobre a possibilidade do Goytacás participar da Copa Rio. Não iria, mas surgiu um convite da FERJ, inclusive com a possibilidade de um clássico ainda esse mês, um Goytacano esse mês. Como que está essa questão? A FERJ já sinalizou, D'Artagnan? Já existe uma confirmação com relação a isso? Primeiro, bom dia, obrigado pela participação. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Na realidade, a FERJ ela mandou uma solicitação ao clube através de e-mail, perguntando se o Goytacás teria vontade de estar na Copa Rio deste ano. E eu prontamente respondi que sim. Mas no dia de ontem eu recebi uma notícia de que o Arraial do Cabo, que está, você olhar a tabela da Copa Rio, não está Arraial do Cabo, está Caeque Araruama. E o Arraial que seria o clube que iria desistir dessa primeira fase da Copa Rio. Ocorre que assumiu lá o Araruama, o Caeque, e se juntaram para que fosse eles o dono dessa vaga e contudo tira a possibilidade até então do Goytacás entrar nessa vaga, que seria aí feito o clássico. A federação, nós encaminhamos uma resposta dizendo da nossa satisfação de disputar a Copa Rio, mas ainda estamos aguardando uma outra notícia que pode acontecer na segunda ou terceira fase. Aí eu não sei como que a federação faria, o motivo pelo qual o Boa Vista ele ultrapassou a questão de classificação na Série D. Do brasileiro. E o Volta Redonda também tem grande possibilidade de permanecer disputando até para chegar, vamos dizer assim, a Série B do Campeonato Brasileiro. Série C, no caso, né? Ele está disputando a Série C. Então ele chegaria à Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Então nós estamos com 2 equipes aí que está na Copa Rio desse ano, com situações adversas, porque o calendário ele pode coincidir datas. E, contudo, ficaria o Boa Vista e ficaria o Volta Redonda. Teria que optar, né? Teria de optar a Copa Rio, ou disputar com o Sub-20, um exemplo, né? Vamos dizer assim. Agora cabe à federação decidir, nós estamos no aguardo. Paulo Renato? Olha, o D'Artagnan, o Goytacás tinha um parceiro, né? O Trivela, Flávio Trivela Empreendimentos, e o próprio Paulo Henrique. Foram 2 saídas que não ficaram bem esclarecidas para a torcida do Goytacás. A diretoria dava uma versão, o Paulo Henrique e o Trivela davam outras. Uma coisa um tanto quanto nebulosa, essas 2 saídas. Como é que o Goytacás está desenvolvendo o seu trabalho sem essa estrutura, esse parceiro, agora com esse multirão de alvenis, né?
capitaneado por você. Como é que está essa situação? Você está animado com a perspectiva da volta do Goytacás à Série A do futebol do Rio de Janeiro? Olha, Paulo, primeiro eu gostaria de tocar num assunto com relação à saída da Trivela Investimentos. Foi única e exclusivamente culpa da própria Trivela, que não cumpriu com o Goytacás um contrato que já está judicialmente dentro lá das 4 linhas do judiciário, vamos dizer assim. 4 paredes. E aí eles vão responder judicialmente pelo que fizeram com o Goytacás. E segundo Paulo Henrique, não tinha nada a ver com a Trivela Investimentos. Paulo Henrique era um treinador contratado e que nós da cúpula da direção do Goytacás achamos por bem preservá-lo naquela seletiva no qual o patrocinador maior do clube indicou o Atirso, que para mim é uma ótima pessoa, mas como treinador tem poucos conhecimentos dentro das 4 iniciante, linhas, e né? Evidentemente que não nos trouxe resultado positivo. Grande jogador, mas como treinador ainda não fez um trabalho no futebol brasileiro que o credenciasse. Agora, com relação à atual situação do clube, ela é muito dramática com relação à parte financeira, como vários outros clubes do futebol brasileiro passa. O Goytacás não é uma exceção dessa situação. Estamos trabalhando lá com os nossos recursos próprios, vamos dizer assim, vários abnegados chegando junto e sem patrocínio. Alguns patrocínios que você vê na camisa do Goytacás hoje é através de permutas. Uma farmácia, por exemplo, ela dá um medicamento. A Latessa Turismo, ela dá o ônibus, através do Rodolfo Latessa, que é o nosso presidente do conselho. Enfim, quando há alimentação em viagens, o supermercado Líder dá o recurso para pagar a alimentação. Você tem que manter não só o profissional, como também as divisões de base, né? Todas as divisões. Quem está chegando, como é que é feita essa engenharia financeira para manter aí eu vou te dizer uma mágica. Você tem de chamar sub-20 e sub-17, né? Sub-20, sub-17, sub-15. Você tem vários segmentos em campos e poucos ouvintes têm conhecimento disto. É bom que existe no nosso município nada mais, nada menos do que 40 escolas de futebol em torno de todo o município. E nós escolhemos, por exemplo, uma dessas escolas que sobressaiu durante o ano passado e terceirizamos o sub-15. Então essa escola ela banca toda a infraestrutura do sub-15. Infraestrutura de treinamento, infraestrutura de transporte, infraestrutura de alimentação, de medicação. Toda essa infraestrutura ela é terceirizada. Através de quê? Através de um contrato. Se sair um jogador desse, do sub-15 para uma equipe de porte maior, porque o mercado brasileiro ele não compra, ele faz parceria, essa empresa no qual está sendo nosso parceiro, ela tem uma participação normalmente dentro desse complexo todo de parceria com o clube grande. Porque agora mesmo eu estava aqui na antessala e assinei uma liberação de um jogador para o Boa Vista, através de parceria. O Sub-17 nós terceirizamos desde o ano passado. Hoje é direitos econômicos, né? Antigamente era passe, né? Aliás, saiu uma portaria agora, recentemente, de que nenhum agente FIFA ele pode ter mais procuração de atleta. O atleta ele é do clube. Eles vão ter de fazer uma situação chamada de barriga de aluguel aí, que já existe dentro do nosso país, mas ela não é muito bem propagada. O agente FIFA hoje ele vai ter de alugar um clube e colocar aqueles jogadores que estão sob sua tutela, porque ele não pode mais ter procuração pública, ela perde a sua validade, a sua veracidade. Esse é um dos efeitos da Lei Pelé, né? Esse perversos, é um dos efeitos da Lei né? Pelé. O empresário passou a ter mais importância dentro do clube, dentro do esquema do futebol brasileiro, do que o próprio clube, né? Não tem esquema dúvida. financeiro. Na verdade, ninguém sabe quem é o dono. Né? Quando você sabe quem é o dono desse jogador, é o Flamengo? Não é. Não, ele tem 10% do fulano de tal. Um tal de Eduardo Uran, né, do Flamengo, que o cara parece que era o dono do Flamengo, Eduardo Uran, né? Botafogo. Botafogo? Mas ele tinha influência. Hoje ele tem um clube aqui bem próximo da gente, que é o Tombense. Incrível isso, porque o jogador mesmo não sabe quem é o dono.
o agente, tem os direitos financeiros, é 30% de um clube, 15% de outro, aí o primeiro clube que ele jogou recebe um percentual quando ele é vendido, é uma confusão, um emaranhado, parece até o calendário do Campeonato Carioca, né? Que é confuso, né, D'Artagnan? O calendário do Campeonato Carioca vai sofrer agora. O regulamento, né? Regulamento. Não é calendário, não, é verdade, Pepe. Regulamento é que é complicadíssimo. Não, acho que o regulamento é esdrúxulo, não tem outro. Não é que não dá para entender, dá para entender. Termina no outro, mas então é confuso tanto o calendário quanto o regulamento. Acho que os dois são confusos, mas D'Artagnan, aproveitando que o Marco levantou, como que a gente explica para o torcedor alvianil e o Goitacás, acho que eu vou levantar polêmica aqui, mas nos parece a maior torcida de Campos, né, para não dizer que mas é o que parece, sobretudo quando tem jogo, a Rua do Gás é um movimento totalmente diferente. Como explicar para esse torcedor que o Goitacás esteve na Série A, mas não jogou com os grandes clubes da capital, não jogou com o Flamengo, não jogou com o Fluminense? Que regulamento é esse? Todo mundo aceitou esse regulamento? Como foi construído esse regulamento com esse famigerado Grupo X do campeonato? E o americano acabou jogando. O americano passou do Grupo X. Passou. Do Grupo X. Isso é uma discussão um tanto longa, mas eu vou simplificar. O regulamento ele não é discutido, ele é imposto. E quando você chega dentro da federação, eu gostaria até de convidá-los a um dia aí um arbitral comigo, para que você veja que quando você chega na FERJ, você já tem um quadro com todas as regras definidas pelo departamento de competição. E isto impõe-se uma situação aos pequenos clubes de menor investimento que têm o mesmo peso de voto, mas se você tem 16 clubes dentro de uma competição, dentro de uma Série A, e que você já começa perdendo para Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco, tem os interesses, porque na realidade a cota televisiva ela é bem maior do que a dos outros, eles votam o que eles querem. Então você sai com 20 pontos já perdendo. Aí você entra depois o Madureira, o Boa Vista, o Volta Redonda e o Resende, que vale 10 pontos. São mais 40, com 20, 60. Quando você vai votar, se você for fazer conta de do primeiro ao 16º, você perde 15-1, você perde 14-2. Então não tem o que votar, você não tem o que discutir. Você vai lá, discute uma situação e todos votam contra. Porque já está formalizado, o clube do interior, ele não é bem visto como o clube da capital. Simplesmente eles querem acabar com o futebol do interior. Mas se eles acabarem com o futebol do interior, eles vão acabar com o futebol da capital. Isso aí vai ser uma consequência óbvia. Será que eles não perceberam? Olha o exemplo de São Paulo, que os clubes do interior têm força, têm bons times. Você assiste um São Paulo e Bragantino, sei lá, no São Caetano, são partidas dificílimas, do mesmo nível e muitas vezes bom nível de investimento também. Não tem procuração do presidente americano que está ausente, mas eu vou dizer, o que fizeram com o americano entre os 12 esse ano foi uma aberração. Já visto que ele está respondendo aí um processo administrativo aí dentro do TJD, que inclusive foi agora elevada a multa, a pena. Punição, a pena. Então isso tudo vem de encontro à sua pergunta. O futebol carioca precisa, de uma vez por todas, de uma grande mudança estrutural, e não copiar, mas pelo menos ir um pouco lá em São Paulo, um pouco no Rio Grande do Sul, e aprender a fazer um pouco do calendário. Haja visto que o calendário deste ano, que nós estamos passando agora, o 2019, ele teve 18 datas dadas pela Rede Globo na sua grade. A Rede Globo já, de uma vez por todas, diminuiu 2. Deixa eu pegar esse gancho aí, do futebol do interior, futebol da capital. Caixa d'água foi benéfico para o futebol? Pois eu estava pensando nisso aqui, do Eduardo Viana, que foi meu professor, meu professor de educação física. Se ele tivesse hoje na presidência da federação, jamais isso estaria acontecendo, o que está acontecendo hoje. Ele não deixaria. Porque ele entendia também, como o Marco nem falou, a importância do interior. Né? A importância do interior.
do torcedor ir. Você imagina que aberração você fazer uma decisão, uma semifinal de um campeonato do estado do Rio de Janeiro no Espírito Santo? Isso não existe para ninguém. E eu debato muito isso. É uma falta de respeito, no mínimo. Uma falta de respeito como torcedor carioca, como torcedor do norte do estado, enfim, de todos os torcedores. Você de sair da capital para ir um jogo no Espírito Santo, ver seu time decidir uma semifinal de um campeonato. Ô D'Artagnan, tem um fato aí que é raro no Brasil, né? Existe sempre essa discussão de quem tem maior torcida, ser Flamengo ou Corinthians. Entre eles discutem isso. O Flamengo tem um fenômeno. O Flamengo tem estatísticas provam o contrário, Marco. Não, mas não é isso que eu estou dizendo, não. Ao contrário, eu sou da sua opinião. O Flamengo tem torcedor no Brasil inteiro. Corinthians não. O Flamengo tem torcedor Amazonas. Se o estado lá do Amazonas não tivesse sendo tomado pela floresta amazônica, se puser um jogo lá, Flamengo lota. Corinthians não lota. Né? Tem um fenômeno diferente. Né? Em São Paulo, por exemplo, você vai a Campinas, o torcedor do Guarani e da Ponte Preta, ele torce para o Guarani ou pela Ponte Preta. Ele não é torcedor do Corinthians, não adianta, não existe isso. Tudo bem, você aqui em Campinas é Guarani, mas em São Paulo você é o quê? Eu falei, eu continuo sendo Guarani, amigo. Primeiro eu estou a 80 quilômetros de São Paulo. E isso em São Paulo faz uma rivalidade muito grande. Cria a torcida, aquela coisa da cidade. E mexe com o emocional. Mexe com o emocional. Aí eu acho que não falta alguma coisa aqui em Campos, que é uma cidade que é a maior cidade do interior, com quase 600 mil habitantes, não falta alguma coisa na organização do esporte em relação não é se unir o Goytacazes americano, não, mas da fusão, né? Não é fusão, não, mas é de se unir nos interesses, na luta, na briga contra um certo domínio. Eu acho que não existe isso. Eu acho que fica uma visão meio de fora, né? Nós temos um clube hoje que está na Série B1, que é o Campos Atlético Associação, que a gente tem feito, nós temos feito reuniões quase periódicas com o poder público, porque isso advém de uma união unilateral. Nós precisamos dos nossos representantes da classe política, nós precisamos dos representantes de todas as classes, tanto ela comercial como industrial, como do poder público, para se juntar e fortalecer esse momento crucial que o esporte de Campos está passando. Haja visto que eu moro em Guarulhos, e eu vejo que o americano, quando vendeu o Parque Tamandaré, vamos dizer assim, né, Godofredo Cruz, muita gente falou que foi uma situação adversa, que não deveria atravessar para Guarulhos, e entanto assim. Qual foi a estrutura criada em torno do estádio, do possível estádio do americano que já vai ficar pronto? Nenhuma. O poder público, até o momento, não satisfez para o torcedor uma entrada digna para ir ao estádio. Então, isso tudo... O estádio ainda não está pronto, não, mas vamos dizer, mas tem um centro de treinamento espetacular. Espetacular. Eu sou Goytacazes, mas eu tenho que ser verdadeiro, com a minha consciência. E tem sido feitos jogos lá no CT do americano, e evidentemente as outras equipes elas vão tomando conhecimento do fato. Como que nós vamos entrar aqui? Aonde que a gente entra? Porque a BR não tem entrada para o estádio. Então tudo isso vem de uma unificação de poderes para brigar melhor para o futebol do estado do Rio de Janeiro. E isto nós temos de convocar os nossos representantes na Assembleia do Estado, a nossa Câmara de Vereadores também brigar, para que possamos ter força política sem cor partidária. Ir lá no Rio de Janeiro, onde está a sede da FERJ, onde está a sede da CBF, e cobrar uma melhor situação para o interior. Porque quando você fala assim, Campos é o maior polo. Mas nós estamos aqui, Cardoso Moreira já esteve na primeira divisão.
O Quissamã já esteve na primeira divisão. O Itapiruna também esteve na primeira divisão. O Pádua está aí, crescendo para chegar a uma Série B2. Então nós precisamos de unir. Agora, infelizmente, a nossa classe Eu me lembro, política... Arnaldo acho que devia ser muito garoto ainda, mas recentemente um exemplo no basquete foi o Automóvel Clube. Sim. Foi um exemplo no basquete que ele teve no topo do basquete do estado, carioca, trouxe um dos melhores técnicos do Brasil, que é o Zé Boquinha, que é muito meu amigo, o Zé Roberto Lux, e que, aliás, ficou aqui, ele até virou quase que um frequentador de Campos eventual, porque a namorada dele mora em Campos, e ele vem sempre me liga e tal, a gente sai. E foi um sucesso. O time do Automóvel Clube de Basquete é um espetáculo. Mas houve um apoio. Houve apoio. Apoio. Mas aí que está o problema. Sem apoio não dá. Você não consegue sem apoio em lugar nenhum do mundo. E aí, quando você falou e o Paulo citou o caixa d'água, o Eduardo Viana. Podia ser torcedor do Americano. Na verdade, ele era torcedor do Vasco da Gama, né? Ele era um grande torcedor do Vasco da Gama, mas era campista e americano de coração também. Ele foi meu professor de educação física. Quem olhava para o físico dele não acreditava, mas ele era meu professor de educação física. Essa questão de custas, D'Artagnan, que muita gente pensa que ir jogar é só botar o time no ônibus, chegar no estádio e tá tudo certo. Na verdade não é assim, né? Tem todo um custo por trás disso, arbitral. Como que funciona dentro da estrutura do futebol carioca? Na realidade, eu hoje gasto mais jogando dentro de casa do que ir viajar. Para mim viajar eu preciso de ter o recurso para uma boa concentração, num hotel de boa qualidade, o transporte e a alimentação. Para mim jogar dentro de casa, se a federação não desse esse ano um subsídio que era para pagar pelo menos a arbitragem, cada jogo ficaria em R$12.000 por jogo. Você entrar em campo, você teria que ter no bolso R$12.000. O time da casa. Time da casa. Fora a infraestrutura de segurança, infraestrutura de portaria, infraestrutura de filmagem do jogo, a infraestrutura de maqueiros, de gandulas, enfim, toda essa infraestrutura era fora isto. É lamentável a gente estar aqui discutindo um assunto de supra-importância para os clubes do interior e também até da capital, vamos dizer assim, e não ter a quem recorrer. Porque você chega para falar junto à presidência, ou junto ao diretor de competições, ou a qualquer outro representante da FERJ, simplesmente você é levado à brincadeira. Você é levado assim, mas vocês lá tem uma torcida imensa, o Goitacás enche o estádio. Enche o estádio, mas não sabe que o professor não paga o jogo, o idoso não paga o jogo, o menor até 14 anos não paga o jogo, o militar, por uma questão até de ética, não paga o jogo. Enfim, você vê um estádio cheio com 5.000 pessoas, mas 1.500 pessoas entraram gratuitamente. E aí a renda ela é pífia mediante aos seus custos operacionais. E você não pode aumentar o preço do ingresso, senão o torcedor não vai. Eu, por exemplo, somente o torcedor do Goitacás, uma torcida. Eu, por exemplo, eu vou jogar em Cardoso Moreira agora sábado, em virtude de uma punição que o Goitacás sofreu, é o último jogo com relação à punição, que eu coloquei o ingresso a R$30 inteira e R$15 meia. Você vê o torcedor reclamando já que o ingresso foi meia é R$15. E eu fiz a maioria, porque o torcedor que é sócio, ele tem a prioridade de comprar esse ingresso a R$15. O que é R$15 para você se emocionar? Porque futebol é emoção pessoal. A gente tem de entender isso. Quem gosta de R$15 é uma fatia de pizza com refrigerante. Isto. Por Quem aí. gosta de corrida de automóvel, vamos dizer assim, são emoções pessoais. E quando você quer sentir uma emoção pessoal, você pelo menos tem que contribuir para que você consiga sentir essa emoção pessoal. E o torcedor hoje não entende. Isso foi criado
desculpa aqui o Paulo Renato e os flamenguistas, pelo Flamengo, que nada mais dá nada menos do que 10 mil ingressos por jogo. Aí todo mundo fala assim, como que o Flamengo é essa hegemonia toda? Mas mais de 10 mil torcedores em todos os jogos do Flamengo, quando assim seja no Maracanã ou seja em qualquer outro estádio, entraram com o ingresso dado pelo próprio Flamengo. Torcida organizada. Né? Torcidas organizadas. E agora o Ministério Público está aí atrás disso aí, dando um maior bafafá com relação a tudo isso. Inclusive em São Paulo isso dá muita briga também entre a Mancha Verde, entre a Fiel, Gaviões da Fiel, esse negócio todo. Bom, são 7h42. Faremos agora um pequeno intervalo no Folha no Ar, primeira edição, e já voltamos com o nosso papo hoje de esporte com o D'Artagnan. D'Artagnan hoje veio desacompanhado do Athos, do Porthos e do Aramis, que são os 3, 4 mosqueteiros, né, D'Artagnan? Que não eram os 3 mosqueteiros, eram 4. Né? Eram 4. E o D'Artagnan. Você tem 4 mosqueteiros lá no Goitacás te ajudando lá, não? Não, eu tenho meu pai, né, hoje está falecido, mas eu tenho os 3 tios, Athos, Porthos e Aramis. É mesmo? Ah, que bacana, que bacana. Bom, vamos a um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes. Uma das maiores fontes de